Deus tem algo para nós, né? Quando nós viemos à casa do Senhor, nós não viemos em vão, porque Deus sempre tem algo para nós. Irmãos, eu sei que não é costume assembleano, e nem eu tenho esse costume, mas eu quero que você repita uma frase comigo assim. Fala assim: vinha é única. E horta é misturada. Isso. Só essa frase, só para a gente ficar pensando a semana toda. Eu queria pedir também a ajuda dos nossos irmãos em cima, se for possível. Se não der, não tem problema. Colocar uma foto de uma vinha aí, se for possível. Pode ser assim alguns segundos só para a gente memorizar. E eu vou ser bem sucinto na palavra. Irmãos, quero aqui tomar como ponto de partida para a nossa reflexão só o versículo 3 aqui, de 1 Reis 21. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Irmãos, quem foi Acabe e quem foi Nabote? Acabe, ele foi o 7º rei de Israel. Israel viveu uma sequência de dinastia e o próprio Deus estabeleceu isso. O trono era adquirido através dos filhos, a descendência sentada no trono. Após a morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido, 10 tribos para um lado, eram 12 tribos, que é o reino norte, e 2 tribos para o outro lado, que é o reino sul. Acabe foi o 7º rei do reino norte, o reino de Israel, por direito e por sequência. E a história, irmãos, fala que na sequência dos reis, Deus, claro que no sentido figurado, teve muito trabalho com os reis que sentaram na cadeira para o governo de Israel. Alguns reis sentaram na cadeira e até governaram bem a nação de Israel, que é o povo de Deus até hoje. Outros reis na sequência governaram Israel e fizeram muitas coisas ruins que Deus na própria palavra abominou, e em muitos casos Deus enviou os seus mensageiros, os profetas. Profetas eram os porta-vozes de Deus. E Acabe, ele foi o 7º rei de Israel. Aqui mesmo em 1 Reis, no capítulo 16, no versículo 30, Jeremias, que escreveu o livro de Reis, ele fala que Acabe, ele fez coisas muito piores do que aqueles que passaram antes dele, os 6 reinados que tiveram antes dele. Então Acabe, ele não ficou ruim porque ele casou com Jezabel, que é um personagem muito conhecido pelos irmãos, pelos obreiros, pela igreja. Tem alguns que até arriscam chamar pessoas de Jezabel, mulheres de Jezabel, e não tem um ensino na escola dominical, acaba intitulando. Mas Acabe não ficou ruim porque ele casou com Jezabel. Acabe, ele já tinha uma essência de maldade dentro do coração dele. Tanto é que em um episódio da história, Elias se encontra com Acabe e Acabe fala uma
para Elias e fala assim: já vem você, perturbador de Israel. Na verdade, Acabe que era o perturbador. Ele chama o profeta de perturbador. Por quê? Porque Elias, sendo um profeta, né, o Espírito de Deus vinha sobre Elias. E as mensagens, irmãos, de um verdadeiro profeta não é para massagear, né? Como dizem alguns irmãos, massagear o ego. Já ouviu falar sobre isso, né? O profeta de verdade, como era na Bíblia, entregava o que Deus queria que fosse entregue, né? Seria exortação, seria conserto, seria sentença até de morte, porque era exatamente o que Deus queria falar. Então a verdadeira profecia, irmãos, é aquela que o Espírito testifica, né? Profecia de exaltação, eis que vou te levantar. Nós não encontramos na Bíblia isso, mas não vamos falar que é pecado também. Mas Deus usava assim os profetas, e Acabe não aceitava quando ele se encontrava com eles. Então Acabe ele tinha uma essência ruim no seu coração, e Deus respeitava o ciclo dos reis e deixava Acabe reinar, irmãos. Acabe reinar, né? Assim como nós vemos atualmente algumas coisas acontecendo, a gente pergunta por quê? Mas Deus está deixando. Aí a gente tem que só orar, né? Deus deixou Acabe se reinar. A história fala que no reinado de Acabe ele fez muitas coisas ruins, mais que os outros reis, conforme foi falado. E ele faz uma aliança política, né, para fortalecer o seu reinado, e casa com Jezabel. Jezabel também era uma mulher, irmãos, possessa de espírito ruim. Para não falar a palavra demônio, né? Quase não se fala mais. Mas era possessa, irmãos, do espírito mau sobre ela. Então a junção que Acabe não deveria fazer, ele fez essa junção com Jezabel para fortalecer o seu reinado, e o mal tomou conta da casa de Acabe, um rei que era, por outro lado, para governar Israel segundo as leis de Deus. Segundo as leis de Deus. Mas, irmãos, o coração de Acabe era mau. E essa união de Acabe com Jezabel, isso triplicou a maldade, e isso afetou a nação. Quando Deus fez promessas, irmãos, lá, você vai encontrar lá em Gênesis, falando dos três principais patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, as promessas que Deus fez para eles eram promessas de terras, irmãos. Nós vamos perceber, para quem é um bom leitor da palavra, que estes homens, Isaque, Jacó, Abraão, foram homens que escorregaram diante de Deus, principalmente Jacó, né? Eles mentiram, fizeram coisas que o Novo Testamento, hoje a Nova Aliança, não nos permite fazer. Mentir, enganar. E estes homens fizeram isso, só que Deus trabalhou na vida deles sobre promessas, e promessas de terra, né? Deus começou falando com Abraão na antiguidade, falando: eu vou multiplicar a tua semente, né, como uma areia do mar, conta as estrelas do céu, né? Eu vou te dar tudo isso aqui. Literalmente, Deus mostrou para Abraão que ia dar a terra todinha para ele. Deus fez uma promessa, irmãos. E quando Deus faz uma promessa, a promessa de Deus é inviolável e perpétua, irmãos. Porque em Números está escrito que Deus
junta, né? Então Deus faz uma promessa, e não existe base bíblica que Deus quebra a promessa dele. A gente quebra a promessa, né? A gente fala que vai no culto, dá toda a certeza e a gente não vem, né? Então isso aí já é de ser humano. Mas Deus fez as promessas para Abraão, depois para Isaac, principalmente para Isaac também. Deus falou: olha, eu sou o Deus do teu pai, eu prometi essa terra para você, não desce para o Egito, peregrina aqui, que eu vou te dar, eu tenho promessa. Então Deus fez essas promessas, irmãos, e de fato, foi passando os anos, Deus entregou a terra para esses patriarcas que começaram a nação de Israel. Quando nós vamos lá para Josué, no capítulo de número 1, versículo 2 e 3, nós vamos perceber que Josué, que foi o sucessor de Moisés, ele era um general. Enquanto Moisés estava, por exemplo, orando, levantando a mão, né, intercedendo pelas guerras, Josué estava lá, como diz também a nossa linguagem popular, dando a cara a tapa, né? Estava lá na guerra, guerreando. Só que depois que Moisés vai, entra Josué, e Deus começa a fazer promessa para Josué também, que ele deveria avançar, irmãos, para que ele conquistasse a terra. Então as promessas que Deus fez lá em Gênesis, e o tempo vai passando, era promessa de terra, irmão, de terra mesmo. E essa promessa se cumpriu. Se cumpriu. Lá fala que Josué guerreou, avançou, conquistou muitas terras, né? A igreja conhece a história das muralhas e outras terras mais, os reis que ele venceu. Tudo isso Deus fez para entregar os pedaços de terra para Israel. Eu não sei se ainda hoje irmãos, mas em Israel a gente não pode chegar lá e querer comprar uma terra, um terreno. Eu não sei se ainda está assim. Mas Israel você não consegue comprar. Eu quero comprar, eu tenho aqui $1 milhão. Quero comprar um pedaço aqui, não. Lá as pessoas simplesmente moram, porque eles entendem pela história, né, que Deus entregou a terra para Israel. Então todo Israel é dono da terra. Isso eu estou falando de nação, né? Estou falando do globo terrestre. Então o que acontece? Acabe, ele sabia disso, que o próprio salmista disse que do Senhor é a terra, né, e toda a sua plenitude. Acabe sabia que a terra não poderia ser vendida, irmão. Não poderia ser vendida. Só que Acabe, mesmo ele sabendo das leis de Deus, que os israelitas seguiam rigorosamente, né? A gente tem, irmãos, até parabenizar Israel, porque eles são mais assíduos em obediência do que o contexto da igreja no geral hoje. Não estou falando título aqui, mas o contexto cristão costuma desobedecer a palavra. Já Israel, eles obedecem à risca o que Deus falou, e isso é muito bom, muito bom. E Acabe sabendo de tudo isso, de toda a lei de Deus. Acabe era um homem mimado, irmãos. Era como uma criança que foi criada errada, com um docinho na boca, pirulito na boca. Acabe achava que ele poderia ter o que quisesse, mesmo ele sabendo da lei de Deus. Ele achava que ele possuía tudo. Então, além de ele ser um homem totalmente desalinhado das coisas de Deus, era um homem que tinha a síndrome do
que entrou no coração de Acabe, irmãos. Acabe, ele tinha um palácio lá em Samaria, era uma espécie de casa de campo, era um outro palácio dele. E ele ia passar uns tempos lá, segundo a história, no seu reinado, no seu tempo, para ficar lá descansando, comendo os manjares, E agora ele está casado com Jezabel, e o diabo coloca uma seta no coração de Acabe, e simplesmente ele olha do seu palácio, e ele vê uma vinha de um homem. Logicamente, ele manda os seus súditos procurar saber de quem que é aquela vinha bonita, É interessante notar. Ele procura saber, e depois ele manda uma mensagem para este homem, para falar com Nabote. Aqui Jeremias fala que Nabote falou diretamente, mas não era possível o acesso ao rei assim tão fácil. Ele manda mensageiro e faz uma proposta para Nabote. Ora, ele fala assim: dá-me a tua vinha. Por capricho, por excesso de autoridade, por síndrome do poder, querer ser maior que Deus, ele simplesmente usa a sua autoridade e fala assim: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta. Irmãos, a inveja é um sentimento que sai diretamente, irmãos. Vou falar aqui uma coisa assim, uma metáfora. Sai diretamente do trono do inferno, a inveja. Parece que ela flui da cadeira do inferno, a inveja. E a pessoa que tem inveja, irmãos, ela não tem inveja do que o outro tem, não é assim, É assim, eu vejo o sapato, usando com todo o respeito com o pastor Jeremias aqui, eu olho o sapato dele, eu acho bonito e quero um. Isso aí não é bem inveja, irmãos, não é assim a inveja. Eu acho bonito, quero um igual, aí eu vou e compro, aí eu só vou tomar cuidado para a gente não vir no mesmo dia com o sapato, pastor? Mas eu achei bonito, aí eu quero esse. Não é inveja, irmãos. As irmãs costumam ser assim, João a roupa da outra, bonita. Onde você comprou, irmão? Lá no Gás, na loja tal, Aí mandou um jeitinho para lá e compra, mas não fala nada, fica quietinha. Aí ela tenta não vir no mesmo dia, Ele falou. Isso aí não é inveja. A inveja, irmãos, que vem é assim: ela quer que a pessoa não tenha aquilo que ela está de olho. A inveja é isso aí. Eu olho o sapato, eu vejo que o sapato é bonito, É aquele couro de jacaré, original. Se eu tenho inveja, dentro de mim, tomara que rasgue, tomara que pise na enchente. Aí eu, dentro de mim, eu desejo. Isso aí é inveja, irmão. Quando Acabe olhava, ele manda um mensageiro para Nabote. Ele fala de princípio, ele fala assim: dá-me a tua vinha. A ideia de Acabe era assim: Nabote vai ouvir o meu comando e vai me entregar a vinha dele. A ideia de Acabe era assim. Depois Acabe fala assim: para que me sirva de horta. Veja bem, Acabe dá a ordem, explica o porquê, e aí a gente precisa parar e observar a palavra. Por isso que eu pedi para nós repetirmos juntos, que vocês lembram da frase, que vinha é uma coisa, Horta é outra.
Então a inveja que estava dentro do coração de Acabe era uma inveja infernal. Ele não queria a vinha para ser vinha dele. Não. Ele queria a vinha para ser horta. Horta a gente planta o quê? Tudo que a gente quer, né? Alface, agrião não quer em água, né? Nossa. Né? Muita, muita prática. Planta repolho, couve, né, pastor? Coentro. Aí você pode plantar capim também. Pode misturar capim. Você planta o que você quiser, né? Coisas boas e coisas ruins. Pimenta, veneno para oferecer para alguém. O crente não convertido, né? Não convertido. Então quem tem inveja, por isso que eu estou falando isso aqui do veneno, tá? É simbólico, né? Acabe queria a vinha para fazer uma horta, para colocar o que ele queria naquela terra. Naquela terra. Não tem como fazer uma horta junto com uma vinha, ou tem? Dá certo, será? Não dá. O processo de ter uma vinha é diferente. É diferente. Então ele fez essa proposta para Nabote: dá-lhe a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao meu palácio. Notemos na palavra de Deus que ele fala: está ao pé da minha casa. Ou seja, Acabe não era dono da terra, mas ele queria. Ele queria. E a palavra fala que Acabe faz duas propostas agora tentadoras. Ele fala assim: porque eu darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ora, dá a entender que Acabe já tinha vinha, né? Ele já tinha vinha. Então, irmãos, vamos fazer aqui um paralelo na palavra, né? Nós temos alguns minutos, está dando para explicar melhor essa reflexão para os irmãos. Se a gente olhar pela profundidade da revelação desta palavra, nós vamos perceber que no nosso dia a dia nós receberemos propostas melhores para nós, deste momento que nós estamos vivendo. Ministerialmente falando, às vezes alguém chega assim, como já aconteceu muitas vezes: vem para cá que eu vou te levantar no ministério. Vamos abrir uma igreja juntos, porque vai dar tanto de dinheiro. Vem para cá, irmã, que eu vou te ungir. No sentido assim, ministerial. No mundo, irmãos, no mundo, quem não estiver firme com Cristo, na palavra, em comunhão com a igreja, né? Em comunhão com os trabalhos da igreja, firme com Cristo, vai receber proposta e não vai ser como Nabote, vai cair. Alguém vai falar assim: olha, se eu fosse você, eu largava a tua mulher, se não está dando certo, ela está de olho em você. É a proposta de fora. Ou vice-versa. Se eu fosse você, largava o seu marido. Seu marido está desempregado, está cheio de problema, perdeu o carro, por exemplo, né? Por exemplo. Então, sai dessa. Deus tem coisa melhor para você. Às vezes até um crente fala isso para ele, né? Deus tem coisa melhor para você. Aí é uma proposta, irmão. É uma proposta. Mas nós vemos a firmeza de Nabote aqui, no decorrer, no desfecho aqui desse acontecimento. Ele recebe a proposta
Aí Acabe fala para ele assim: olha, Nabote, se parecer bem aos teus olhos, eu dar-te-ei o valor da tua vinha em dinheiro. Quem não gosta de dinheiro, né, irmãos? Você gosta de dinheiro? A gente gosta, a gente precisa, né? A gente gosta porque ele precisa, porque a gente precisa, mas não porque a gente gosta gostando de amar ele, né? Mas essa proposta para Nabote, irmãos, é muito séria. Então, o que estava diante de Nabote ali era a própria voz do diabo, fazendo ele sair da presença de Deus e quebrar toda a lei que ele estava vivendo junto com a tua família. A palavra fala, irmãos, que Nabote, ele ouve a proposta, ele pensa na proposta rapidamente, e ele fala assim: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então a terra que tinha aquela vinha de Nabote, irmão, essa terra não foi comprada com dinheiro. Os pais de Nabote não deram ouro nem prata para aquela vinha lá. Nabote tinha consciência de que quem deu a terra para ele, para os seus pais, para os seus avós, para os seus bisavós, para os tataravós, foi Deus que deu lá na antiguidade. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui, para nós lembrarmos. Nós recebemos uma herança de Deus eterna. Quando nós olhamos para Apocalipse, a palavra fala: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aí alguns textos falam: dar-te-ei de comer da árvore da vida. Então Deus entregou algo para nós. Deus nos deu uma herança. Irmãos, Israel é o símbolo da vinha de Deus. E agora, a vinha de Deus é a igreja. Nós fomos introduzidos nesta bênção, viu? Nós estamos agora participando desse benefício de ser a vinha. Ou seja, é algo que Deus nos deu. Olha, irmãos, discorrendo o texto da palavra aqui, nós vamos ver que quem citou que Nabote tinha vinha foi Acabe. Mas Nabote responde para ele: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança. Não encontramos aqui Nabote falando de algo terreno. Olha, eu tenho uma vinha, eu produzo, eu faço vinhos, eu sou comerciante. Nabote enxergava aquilo lá como uma herança. Como uma herança. Então a igreja é a vinha de Deus. Nós estamos inseridos na igreja, não é verdade? Então o Espírito Santo está na igreja, não é verdade, irmãos? Então nós fazemos parte desta vinha. Quando nós vamos para a palavra de Deus, em João, no capítulo 15, Jesus, ele fala sobre a vinha, ele fala assim: eu sou a videira verdadeira. Quem está aqui na igreja? Não é ele? Não é ele? A videira verdadeira está aqui. E nós somos a vara, estamos enxergados nele.
A mensagem da palavra aqui, irmãos, para você nesta noite, preste atenção no que o Espírito diz à igreja nesta noite. O Senhor está dizendo para alguns de nós aqui, inclusive para mim também, não devemos vender a nossa herança. Irmão, não venda a sua salvação. Para de pecar se você está pecando. Para com isso. Para com isso. Pastor Jeremias, eu temo tanto a Deus que eu tenho medo às vezes de falar para a igreja alguma coisa que não é da parte de Deus. Eu participei certo dia de um culto e eu ouvi que a exortação que as igrejas estão em pecado, tem pecado embaixo do tapete, e é isso, é aquilo, Deus quer conserto de pastor, de dirigente. Irmãos, eu tenho medo. Por quê? Porque a igreja é a vinha. Quando nós descarregamos no microfone, irmão, nós pagamos um preço. Só devemos falar contra a igreja quando de fato Deus mandar. Não devemos morfar para os irmãos. Deus ama a igreja. Esta vinha é de Deus. A palavra conserta, irmãos. Exortação humana não. Nabote não enxergava como vinha o que ele tinha, mas como herança. O que o diabo quer, irmãos, é tirar o que Deus te deu, tirar você da igreja, para te lançar dentro de uma horta. Ele quer tirar a gente que é obreiro, que coopera na obra, irmãos, voluntariamente, e fazer de nós uma horta, com um monte de coisa misturada. Por isso que nós gravamos. A vinha é única, mas a horta é misturada. O Salmo entende que vinha é vinha, vinha não tem mistura. Vinha não tem mistura, vinha é vinha. Vinha é vinha, vinha é vinhedo. Tem plantação de uva, né? Tem plantação de uva. E a uva, na palavra, é símbolo de alegria, da presença do Espírito Santo. Eu estou entendendo, irmãos, que Deus está. Que Deus está trabalhando em alguns de nós aqui nesta noite. Ele está pegando aqui, eu vou falar aqui de forma também metafórica, né? Sabe aquele tesourão que poda assim? Deve ter jardineiro aqui, que poda assim a árvore, aquela planta que pega no muro assim, que vai cortando, vai tirando, né? Aqueles galhos estragados, irmãos, que estão secos. Deus está fazendo isso nessa noite, porque Ele está cuidando da igreja. Ele está nos trazendo para uma realidade espiritual. Aleluia.
Vou encerrar, irmãos. Quando Acabe recebe a notícia contraditória de Nabote, como uma criança mimada, ele vai para a sua casa de campo, o seu palácio, e fica moadinho na sua cama, chorando, irmãos. Ai, estou triste. Hoje nós falamos, na atualidade, está com depressão, está com síndrome do pânico, está com ansiedade, Eu vou falando. De fato existe, isso aí. Mas ele estava assim por causa de uma notícia, ou seja, ele queria tirar o que o servo de Deus tinha de valor para misturar tudo, estragar o benefício dele que Deus deu para ele. Deus te deu a salvação, Deus te fez co-participante das bênçãos espirituais. Você é herdeiro do céu. Eu estou entendendo pela palavra nesta noite que você está sendo atacado, algumas investidas na sua vida pelo diabo, mas o Espírito de Deus diz para você nesta noite: você não vai vender a tua vinha. Eu te chamei para a salvação, para ser participante das minhas promessas. Irmãos, a gente vai olhar na palavra, lá em 2 Reis 9:26, que Deus levanta Jeú como rei, no período de Eliseu, e Jeú extermina com todo mundo, com a descendência de Acabe, com Jezabel. E a palavra fala ali que Acabe, nesse contexto, mandou exterminar também todos os filhos de Nabote. Ou seja, dedetizou todo mundo, acabou com todo mundo para tomar aquilo que Deus deu para ele. De fato, ele pereceu, mas ele cumpriu a palavra. Ele foi até o fim. Ele foi fiel naquilo que Deus falou para ele. Ele se esforçou. Ele entendia que Deus falou para ele. Ele precisava guardar a tua fé em Deus, nos mandamentos de Deus, na lei de Deus, porque vida com Deus é vida de esforço, irmãos. Não vai pensar, pelo amor de Deus, que é de